Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, 30 de setembro, dia em que nós celebramos memória de São Jerônimo, um dos grandes santos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, pedindo a Deus a intercessão, recorrendo a São Jerônimo, para que este interceda junto a Deus por nós. São Jerônimo, comenta um pouquinho mais, é aquele que traduziu, né, a Vulgata, a Bíblia, né, de uma língua de difícil acesso, para depois uma linguagem um pouco mais tranquila, o latim, né, inclusive. Então hoje nós celebramos também dia 30, o dia da Bíblia, né? Não podemos deixar de comentar ou de falar sobre isso. Vamos para a palavra de Deus, Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado samaritano para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, de fato, como dizia, né, hoje nós celebramos esse dia da Bíblia, apesar de que no último domingo, né, no último domingo de setembro, fala domingo da Bíblia, domingo da Palavra de Deus, por ser o mês, né, da Bíblia, o mês de setembro. Mas celebrando a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, nós queremos lembrar, claramente, né, deste homem que dedicou grande parte da sua vida na tradução dos textos bíblicos, fazendo ou favorecendo que estes chegassem até nós, como já disse, né, na primeira parte, no início ali, né, numa linguagem um pouco mais tranquila também. Bom, a palavra de Deus que hoje nós ouvimos. Jesus, consciente de que se aproxima o tempo do seu êxodo, toma a firme decisão de subir a Jerusalém, onde caracterizaria ali a plenitude da sua missão. E com firme convicção, aquilo que Jesus estava convicto, o evangelista Lucas emprega a expressão com o rosto, né, chega a dizer assim, com o rosto duro. Jesus, ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. E aqui no capítulo 10, também, claro, os capítulos que sucedem, capítulo 10, sucessivo, vê-se Jesus e os seus discípulos nessa jornada, né, nesse caminho, com esse propósito de chegar àquele lugar. E ao longo do caminho, Jesus vai demonstrando a consciência dos riscos, né, dos perigos, da resistência, daquela rejeição que as pessoas teriam à pessoa dele, aquilo que ele ensinava, porque ele estava fugindo dos padrões que eram propostos por uma religião naquela época. E ele sabia que em Jerusalém ele seria levantado, né, seria colocado então numa cruz, que seria escândalo para alguns, mas para salvação para outros. Então a convicta decisão de Jesus entra em confronto com o pedido de Tiago e João, que diante de tudo aquilo que Jesus havia dito, das situações que eles já estavam enfrentando, o desejo de Tiago e João era o desejo da vingança, né? Olha, está acontecendo, aconteceu isso conosco, vai acontecer isso conosco, vamos pedir que Deus mande fogo do céu para queimar esse povo, para destruir isso tudo, né? Então esse desejo da vingança, né, por meio da violência. E o que Jesus faz diante desse desejo da vingança por meio desses dois discípulos? Ele os repreende, mostrando que a intolerância e a rejeição não se responde com violência, né? Não se responde em nada com violência, pelo contrário, quando se há violência, as coisas pioram ainda mais, né? Sabemos disso. A violência nunca deve ser uma atitude cristã, nunca deve ser uma atitude cristã. Então o discípulo, semelhante a Jesus, quando rejeitado, deve partir para outro povoado. É interessante isso, o Evangelho deixa bem claro, né? Jesus os repreendeu e eles partiram para outros povoados. Ou seja,
não está bem ali, as coisas não estão dando certo ali, a missão não está sendo boa naquele lugar, bom, vamos partir então para outros povoados, vamos seguir outros caminhos, né? Seria muito mais interessante esse fato, né, de se colocar a caminho e não ficar parado ou querer resolver as coisas à força, à bruta, à violência, né, como eu já disse, não, mas seguir o caminho. Então os samaritanos ali, inimigos dos judeus, naquele tempo, vendo que Jesus ia a Jerusalém, não receberam. Essa é a questão. Mas serão eles os primeiros a receber a boa nova, fora de Jerusalém, depois da Páscoa da ressurreição. Não acolhem Jesus agora, mas na ressurreição eles acolhem, aquele fato, é muito interessante. Mas fica como lição da palavra de Deus para esse dia de hoje. O desejo do mal, da violência, não vai nos levar a lugar algum, pelo contrário, vai nos levar talvez a situações ainda piores. E o que devemos fazer diante da incompreensão, diante da intolerância, diante daqueles que nos criticam? Seguir o nosso caminho. Vamos partir para outros povoados. É isso que Jesus nos ensina nesse dia de hoje. Não deu certo aqui? Vamos seguir em frente. É isso. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.